E agora, tá me escutando? Ah, beleza. É Eu, que meu telefone, eu, o microfone estava no mudo. Agora, beleza, galera. Vamos lá, vamos começar. Tá valendo. É nóis, tá certo. A gente parou bem aqui, que foi onde a televisão começou a desligar, né? Bom, vamos recuperar então o ritmo da aula. Depois que a gente analisou as principais rotas e os portos que mais funcionam no mundo, a gente então começa a falar dos principais canais. Percebam que eu falo de canais porque os principais canais eles são infraestruturas que... Deixa eu mutar vocês aqui. Pronto. São infraestruturas que fazem com que a conectividade dos rios aumente, certo? Então, por exemplo, a gente tem situações que eu vou abrir aqui no Maps, no Brasil, em que a gente não iria conseguir ter navegabilidade se não tivesse uma barragem com canal, tá? Então, bem por aqui no Rio Tocantins. Esse grande rio aqui, Rio Tocantins, ele sofre uma grande conectividade nessa região por causa que tem uma grande barragem por aqui, ó. Bora ver se a gente acha ela. Cadê? Esse rio não tem essa infraestrutura toda, tá? Ele não é tão largo assim. Vem aqui. Certo? A usina hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães. Olha só. Bora colocar no satélite para a gente ver. Já te falo, Francisco. Francisco, o trabalho vocês podem postar bem aqui, ó, nos arquivos, nos files, nos arquivos da equipe, tá? Se você já tem seu trabalho, você pode tirar uma foto, você pode escanear e colocar aqui, tudo bem? Certo? Todo mundo entendeu do trabalho? Sim, não? 1, 2, 3, beleza. Então, olha só, bem aqui a gente tem... o trabalho é o mapa mental, professor? Rapaz, eu até esqueci qual foi o último trabalho que eu passei para você, mas acho que foi um mapa mental. Já tem tanto tempo que a gente não se fala, né? Gabriel, pede para... Isso, é um mapa mental, isso mesmo. Pede para Gabriel, pede para Carol te informar como é que é esse trabalho, tá? Então, olha só, vocês conseguem ver aqui que tem uma grande hidrelétrica? Isso tudo aqui, toda essa área, o Rio Tocantins era muito estreito. Então, ela fez com que aumentasse a navegabilidade por essa região aqui, e ela fez com que aumentasse também a conectividade entre os rios, certo? Depois a gente vai dar uma olhada sobre isso com mais calma. Então, os principais canais que existem no mundo é o canal de Coríntio, que fica na Grécia, o canal de Suez, que fica no Egito, tá? A capacidade dele é de aproximadamente 11 mil TEUs, 11 mil navios por ano, na verdade. O canal de Suez, 17.025. A gente tem o canal do Panamá, que é o principal canal do mundo, certo? Ele tem mais de 144 rotas. Vou mostrar aqui ele para vocês. Canal do Panamá. Aqui, ó. Temos a cidade do Panamá aqui. O canal do Panamá ele tem 3 comportas. Ele tem a inclusa de Miraflores, então o navio chega por aqui, entra na primeira inclusa, ele já está pagando imposto por cada TU que ele está transportando, né? Lembra que é TU, 20 Foot Equivalent Unit, tá? Aí ele dá mais uma, vem um pouquinho mais para frente, passa pelo canal bem estreito, e aqui no final ele entra na última inclusa, que é a de Gatun. Aí ele entrou efetivamente para o Oceano Atlântico, tá? Vem pelo Oceano Pacífico, entrou no canal do Panamá para o Oceano Atlântico. Se você for perceber, a gente está aqui na China,
é bem longe, né? Saiu aqui de qualquer porto da China, da Austrália, ele vai ter que navegar tudo isso daqui, em vez de dar a volta por baixo, para poder entregar para os Estados Unidos, essa área dos Estados Unidos, ou então por aqui, é bem mais fácil ir por aqui do que dar a volta por baixo no Estreito de Magalhães, certo? Então, ele vem e passa pelo Canal do Panamá para entregar as mercadorias para cá, tá? É bem interessante como é que funciona isso daí. Um navio demora de 8 a 10 horas para passar e se cobra $72, se cobrava, né? Isso nem foi em 2016. Hoje em dia está um pouquinho mais caro, já está na faixa dos $100 por cada TU. Então, um navio que tem 1.000 TUs tem que pagar 720 por $10.000, $1.000 para poder passar pelas agulhas do Canal do Panamá, tá? Esses são os principais prazos que você tem para entregas ao longo do globo, certo? China para o Brasil dá 32 dias, tá? Bora lá, Austrália para a Alemanha, 33. Brasil para os Estados Unidos é mais rápido, é 14 dias, certo? Isso daí depende muito de como está o clima para os oceanos. Mesmo que você tenha uma boa predição de clima, ainda vai variar muito por causa das correntes marítimas e assim por diante, certo? Então, isso daí é uma unidade média de tempo que é utilizado, tá? As principais entidades que controlam o mercado marítimo mundial são... A principal é a International Maritime Organization, certo? Que ela vai cuidar da segurança humana, da navegação e da segurança ambiental, e a partir dela que nós vamos ter as principais diretrizes para a navegabilidade internacional, e todos os outros países vão fazer suas diretrizes baseadas nessa diretriz principal, tá certo? E a gente também tem outras, né? Temos o Conselho da China, o Conselho de Segurança Marítima Internacional, da União Europeia, e assim por diante, certo? Mas a principal é o IMO. E dentro do Brasil, baseado nessas normas do IMO, nós temos a Autoridade Marítima Máxima, que é a Marinha do Brasil, certo? E aí a gente tem a Capitania dos Portos, que é essa segunda bem aqui. A Capitania dos Portos, ela vai fiscalizar, controlar e estabelecer regras para o funcionamento do modal marítimo nacional. A gente tem também a Agência de Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ, Agência de Transportes Aquaviários, que vai implementar principalmente estudos para que não vai ajudar a Capitania dos Portos a fiscalizar, mas ela basicamente dá os estudos para que haja um melhoramento dessa navegabilidade. E tem um representante da navegação comercial, que é a Sindarma. Poxa, professor, eu preciso colocar um navio para começar a funcionar. Eu preciso ter autorização de todas essas 4 entidades, certo? A não ser que você seja do Exército, da Marinha, aí não precisa das 4, precisa só dessas 2. Mas, quando você vai traçar uma rota comercial, você precisa das 4, não tem jeito, tá? E dentro do direito marítimo, em que elas controlam, elas gerenciam, você tem aqui a principal Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, certo? Então, a Zona Econômica Exclusiva, ela é parte de 200 milhas a partir da terra. A gente tem aqui a costa nacional, temos o mar territorial, que são 12 milhas, esse mar territorial é gerenciado pelo governo da terra. A zona contígua já vai ser analisada pelo governo federal. Isso daqui, até a plataforma continental, é a ZEE, que é restituído pela Marinha do Brasil. Fora disso, a gente já tem a plataforma continental, que já vai pertencer ao continente, e o alto mar, que já é direcionado diretamente pela IMO, certo? Então, a gente tem até 200 milhas marítimas, que são essas 3 principais cores aqui, mais perto da Terra, 370,4 quilômetros de extensão de confrontamento que o Brasil tem que gerenciar, certo?
Então, esse direito, essa Convenção das Nações Unidas, de 1982, ela define quais são as águas nacionais e internacionais. A partir daqui é internacional, a partir da plataforma continental, tá? IMO. E a gente tem as grandes empresas que trabalham no mundo, que a maior de todas é a Hamburg Süd, a Maersk, tem a Hapag-Lloyd, Evergreen, Grupo Libra, Nacional, a Transpetro, uma das maiores do mundo, a MSC é de turismo, né, navio. A gente tem que também que analisar que algumas dessas já fizeram fusões, tá? A Hamburg Süd já fundiu com a Maersk para se transformar numa empresa maior ainda, só que elas mantêm os nomes separados. E a gente vai entrar agora nas grandes vantagens do modal marítimo. A principal vantagem, que é o que eu vou cobrar para vocês na prova, principal vantagem do modal marítimo é justamente a navegação a navegação não, é a capacidade de carga. Para uma navegação de interior, essas que a gente tem aqui, aquela balsa que bateu na ponte aqui de Moju, certo? É uma balsa pequena. Ela substitui 86 vagões de 70 toneladas, 86 vagões de 70 toneladas de trem, e ela substitui 172 carretas de 35 toneladas. Essa é a grande vantagem, tá? Por causa que você consegue diminuir muito o custo de transporte, por causa que você leva muito produto em um comboio pequeno, uma balsa pequena, certo? Ela tem muita versatilidade, você pode colocar todo tipo de produto em cima dela, dependendo do container que tiver também, e ela consegue atender uma quantidade muito alta de empresas de uma vez só. E a grande desvantagem que a gente tem é a necessidade de transbordo. A necessidade de transbordo é que faz com que demore muito. Eu não consigo zarpar o navio sem que ele esteja, pelo menos, minimamente cheio para que mantenha-se o preço dessa carga. Então, eu preciso preencher pelo menos 75% do navio para poder preencher. Se a gente está falando de 172 carretas, né, são uma fila de 172 carretas para preencher uma balsa pequena. Então, demora muito, por causa que você tem muita burocracia, certo? Por causa do transbordo. A distância da origem vai impactar, como a gente viu lá, né, nos tempos de navegação, 32 dias às vezes. A gente tem maior necessidade das embalagens, por causa que você precisa adequar de acordo cada produto, por causa dos tempos marítimos. E a gente tem uma menor flexibilidade de serviços. Um navio ele vai transportar apenas granel metálico, apenas granel grãos. Não, e você tem um investimento muito alto para esse navio para ele transportar apenas isso, certo? Então é mais difícil você ter uma flexibilidade aí no navio, tá? Apesar de atender várias empresas ao mesmo tempo, elas têm que ser empresas do mesmo nicho. E aí a gente começa... Eu não vou falar de acidentes agora, eu vou pular aqui, por causa que a gente tem uns slides bem interessantes sobre acidentes lá na frente, tá? A gente também tem a questão ambiental. Por incrível que pareça, o navio é o que mais ajuda na questão ambiental, porque ele tem o menor consumo de gasolina, de combustível, na verdade, não é gasolina, de combustível, de óleo diesel, por produto. Então, para cada tonelada de produto transportado, eu vou gastar só 4,1 litros de combustível na navegação de interior, que a gente chama aqui no Brasil de cabotagem, certo? Para cada tonelada de produto por 1.000 quilômetros rodados. Ferroviário é 5,7, rodoviário é o maior de todo, 15,4. Então, a gente tem menor emissão, certo? Risco de vazamentos e acidentes é menor também, apesar de que quando acontece o desastre é muito grande, mas é muito menor. Tem maior capacidade de carga, obviamente, e essa parte de aumento do nível dos mares está aqui, que está falando do degelo, mas isso daí não é interessante agora. Então, nessa questão ambiental, é justamente por causa disso, tem o menor consumo de combustíveis fósseis por tonelada por 1.000 quilômetros percorrido, certo? Muitas empresas, elas preferem ir através de navio também, por causa que elas conseguem atingir a sua meta de gestão ambiental mais rápido com o navio, certo? Muitas empresas de logística e armadores, tá? Aí a gente vai começar a falar sobre os principais desastres que existem na área marítima. Vamos lá. As avarias marítimas, certo? Vamos entender quais são as principais diferenças
se elas podem ocorrer simultaneamente e quais são os responsáveis quando a gente fala de avaria marítima. A expedição marítima se sujeita a incidentes da navegação que podem resultar em danos ou despesas extraordinárias. A gente tem uma pergunta aqui. O Canal do Panamá está em obra de ampliação, é verdade. Bora ver aqui. Ampliação do Canal do Panamá. Olha só, inaugurou já. Não, 2016. Bora ver notícias recentes. Vai falar só sobre coronavírus. Vamos ver aqui. Quanto ganha o Panamá? Olha, fiquei curioso para saber. Quanto ganha o Panamá? Fala logo em dinheiro. 3,3 bilhões de receita anual em 2019. Acho que é um dinheirinho bom, né? Passa muito navio por lá. Com certeza é um canal muito estratégico. Mas eu acho que essa ampliação do Canal do Panamá já aconteceu, viu, Arley? Acho que já aconteceu. Eu me lembro que foi faz um tempo mesmo. Olha, foi em 2016. É isso mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Incidentes marítimos abrangem os acidentes e os fatos da navegação. Beleza. Olha só que coisa feia que aconteceu aí. Foi a mesma coisa que aconteceu com os boizinhos lá de Barcarena, né? Colocaram o peso muito concentrado de um lado só e o navio começou a virar, começou a tombar. Isso daí acontece pelo seguinte: vocês têm que se lembrar que toda vez que nós temos transporte ou movimentação de cargas pesadas, a gente tem que ter uma RT assinada por um responsável. Por quê? Transportar ou movimentar cargas pesadas, elas requerem uma responsabilidade muito grande, certo? Amanda... Bom, requer uma responsabilidade muito grande, por causa que a gente está falando de possíveis acidentes, né, em geral. Aí isso daqui pode acontecer. Tenho que saber não só distribuir de forma correta o peso no navio, como também eu preciso entender como é que vai ser feita a movimentação dessa carga. Às vezes nós temos estruturas que elas precisam ser içadas de forma diferente, para que elas não quebrem. Olha só, mais uma vez, a gente vê um erro, uma falha de estrutura, certo? Eu estou vendo aqui, ela solicitou para se juntar, mas não está conseguindo entrar na sala. Eu, sinceramente, não sei como é que... Bom, depois ela vai poder acompanhar pela filmagem. Vamos lá. Aí a gente tem as despesas ou danos através das avarias marítimas, tá? A gente tem, de acordo com a sua natureza, a gente tem avarias danos, tem gente falando. O Lennon também não conseguiu, é verdade. Os dois estão fora por causa que teve um problema com a matrícula deles, mas eu vou passar depois esse vídeo para ele, não se preocupe. Avarias danos, avarias despesas, avarias simples, avarias grossas, certo? Então, vamos conversar com elas mais lá para frente. Espera aí, vamos passar para cá. Tchau. Essas daqui são os principais acidentes e incidentes na navegação. Nós temos o naufrágio, nós temos o encalhe, nós temos a arribada, a recalada, a colisão, abalroamento, alijamento, aligeiramento, incêndio, água aberta, borrasca e assistência e salvamento, certo? Quando a gente fala de naufrágio, bom, é quando o navio realmente perde sua navegabilidade e ele afunda, tá? Ele não só sofreu um acidente, como geralmente o naufrágio ele ocorre após uma colisão, um abalroamento, certo? Ele precisa sofrer um dano
significativo para que ele perca a sua capacidade de navegabilidade. Tá? Isso daí foi na República de Gênova, 2007. Olha só, MSC Napoli, certo? Já foi sofrendo o naufrágio depois do alijamento. Esse daí foi aquele lá de turístico, né? Que o capitão saiu do navio, foi um caso muito complicado, certo? E temos também a colisão e o aborramento. Qual é a diferença? A colisão é o choque do navio contra o que não é navio. Pode ser uma pedra, um rochedo, pode ser o próprio porto, mas a colisão é quando você não consegue, quando você não está colidindo com uma embarcação, tá? Já, olha só, essa daí é aquela colisão da ponte, né? Todo mundo viu como é. Essa daí não é da nossa ponte, tá? Mas a gente sabe que foi parecido. E o abarroamento é quando quando os navios colidem entre si, certo? Então, um navio bate no outro. Aí se chama abarroamento. Tá? Esse daí foi o NQ Alpha colidindo com o Wanhai. Os dois são chineses. Olha só. Esse daqui foi um naufrágio decorrido de um abarroamento. Os navios colidiram e o outro navio começou a naufragar. Certo? Imagina a perda. E olha como é que está a água aqui do lado. Bem complicado. Quando um navio sofre algum tipo de naufrágio, todo o ecossistema está perdido ali. Tá? Essa daqui foi complicada. Foi em Fedra, em Portugal. Houve um encalhe. O encalhe é quando o navio ele perde a capacidade de se movimentar porque ele atingiu algum objeto que o segura. Pode ser um banco de areia, pode ser um rochedo, pode ser uma pedra, certo? Ele encalhou e aí o mar começou a ficar muito forte. Aí, depois que esse mar começou a movimentar esse navio contra os rochedos que a gente está vendo aqui do lado, ó, perto da... com certeza, Daniel. O prejuízo é enorme, tanto ambiental quanto material. Não é só que a carga tem valor muito alto, é porque é muita carga de uma vez só, aí acaba dando valor muito alto também. Aí também tem as cargas de valor alto, né? E aí o mar começou a ficar muito arisco e começou a movimentar esse navio para cá, para perto do rochedo. Ele começou a bater no rochedo, causando não só um encalhe, como uma colisão. E aí acabou destruindo o navio, olha só, e gerou o naufrágio. O navio ficou completamente destruído. Vejam só. Começou a naufragar. Foi bem feio esse daí, foi bem feio. Certo? A gente também tem incêndio e explosão, e aí os seguros ficam malucos, né, quando acontece isso. Não sei se vocês estavam no congresso em que teve aquele cara que falou sobre aquela estrutura de mola, que atrasou a carga dele porque houve um incêndio no navio e que felizmente não pegou a matéria-prima dele. Vocês se lembram que ele falou isso no congresso de 2018, se eu não me engano? O prejuízo é muito grande, tá? Quando tem um incêndio de explosão. Esse daqui foi o do Hyundai Fortune, cheio de carga. Um incêndio pega tudo. Pode esquecer que o incêndio, se ele não for bem controlado, ele vai dar prejuízo de bilhões de dólares, certo? Aí a gente chega na arribada. A arribada é um desvio de rota, tá? Só que a gente pode chamar tanto de arribada quanto recalada. A arribada é quando tem um desvio de rota por algum motivo qualquer. Eu me perdi, o meu GPS ficou todo desnorteado, eu tive que ir para algum lugar porque uma pessoa estava passando mal no meu navio, eu tive um falecimento no navio, eu precisava colocar o corpo para o seu destino correto, e aí eu tenho uma arribada. Só que existe também a recalada, que é quando eu faço um retorno em um porto previsto, geralmente é o porto de saída. Essa recalada, ela é programada e é geralmente por causa de algum erro de navegação, certo? Então tem diferença aí. A arribada é quando acontece o desvio de rota
e a recalada é quando eu tenho retorno para o porto. Tá? Temos os alijamentos. O alijamento é quando o navio ele vai descendo, ele sofre um encalhe, algum dano no casco, e ele vai enchendo de água e vai descendo de forma igual, fazendo com que todo o material fique suspenso, como está aí nessa foto, certo? A gente tem a assistência e salvamento, e aí a gente tem a utilização de outros tipos de embarcações, tá? Quando esse navio, ele, por exemplo, tem uma pane no motor, ele precisa que vá um empurrador para buscar ele lá e trazer de volta para porto ou algo parecido. Esse salvamento é muito comum de acontecer, certo? E aí a gente tem que dar o nome aos bois. Quando acontece uma avaria marítima, de quem é a responsabilidade? Tá? A responsabilidade geralmente é dividida entre o armador e o proprietário do navio, certo? Mas geralmente é do armador, tá? Existe o Tribunal Marítimo e existe o Tribunal Civil, certo? O Tribunal Marítimo vai julgar de quem é a responsabilidade objetiva, certo? E aí você vai para o Tribunal Civil identificar qual é a responsabilidade subjetiva, tá? Que é a parte de proprietário, comandante, tripulação. Caso aconteça na área militar, na Marinha do Brasil, aí você vai para o Tribunal Militar. Aí a situação é completamente diferente. Entenderam? Então, geralmente, a responsabilidade objetiva é considerada obrigação de resultado. Tem que observar qual é a legislação que é aplicável para aquela responsabilidade objetiva e contratual. Geralmente é do armador, tá? Por causa que ele que é o transportador executor, certo? E como ele tem a obrigatoriedade de ter um seguro, tá? Ale, militar é muito diferente, por isso que eu não entro muito nessa parte da área militar, é bem complicado. Deixa eu ver, não lembro que... Gabriel, não lembro o que comeu ontem. Tem que tomar aí um pouquinho de Biotônico e Fontoura, então. Vamos lá. Tem mais fala. Atividade. Voltando para cá, certo? Aí a responsabilidade contratual é do armador. O armador é o cara que faz o transporte no navio. Geralmente, o navio tem um dono, esse dono é o proprietário do navio, é o estaleiro que construiu, porque navios são muito caros, certo? Não é fácil de comprar, tem gente que compra, por exemplo, as grandes empresas do mundo compram seus navios, mas a maioria das empresas geralmente é o leasing, né? Que é emprestar o navio por uma soma de dinheiro mensal, anual, e esse armador, ele vai gerenciar e navegar o navio, tá? Basicamente é isso daí, certo? Bom, aí a gente vai começar a entrar em decreto de lei e tal, vocês vão ler isso aí com mais calma, porque vai entrar sobre a jurisdição nacional e internacional das águas, tá? Vou dar uma menção para vocês para depois. Bora entrar agora para formas de navegação, transporte e cabotagem. Todo mundo entendeu essa parte que eu acabei de explicar sobre os principais tipos de danos que podem acontecer no navio, numa embarcação, e o finalzinho aqui da explicação da aula passada sobre as vantagens e desvantagens dos navios. Faça um sim, carinha de sim. Põe uma carinha de feliz aí para saber se está todo mundo entendendo. Legal. Só a Thaís entendeu. O Arlen colocou uma carinha de feliz. Tá certo. É isso aí. Tá no balde. Tá no balde. Legal, Luísa. Legal, bacana. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar para uma parte da explicação que é mais regional, tá? A gente vai falar mais de cabotagem e as embarcações, certo? Craft. Craft é embarcação. Trabalho manual, no caso, né? Em inglês, craft. Então, embarcação é um gênero do qual o navio é uma espécie. Então, uma embarcação existem muitas. Pode ter um hovercraft, pode ter uma balsa. Tudo isso é uma embarcação, embarcações, tá? Tudo isso são embarcações.
que o navio é uma espécie de embarcação específica, certo? Então, está aqui o que define embarcação. É uma construção, um conjunto de coisas que formam um todo orgânico, composta deste modo, uma parte individual não é embarcação. Tá, beleza. Então, é uma embarcação que vai para a água, tudo bem? Que vai navegar. Se você estiver perdido numa ilha e você fizer aquele raftzinho só de madeiras, para ver se consegue fugir da ilha, é uma embarcação também. Deve ser suscetível de se locomover, ou seja, ir de um lugar para o outro, e deve ser na água, como eu falei antes, certo? Pode estar parcialmente imersa ou totalmente imersa. Temos os navios submarinos. Bem fácil de entender isso daí. Okay? A gente tem um navio, que a gente pode chamar de vessel ou ship, né, em inglês. É toda a construção náutica destinada à navegação de longo curso, de grande ou pequena cabotagem, e ou transporte marítimo e fluvial, que a gente chama de pequeno curso, certo? Então, o navio é para isso. Ele pode transportar também pessoas ou mercadorias. Tá? Aí fala da parte jurídica, bora passar. Aí entra a tonelagem e velocidade. A tonelagem indica o tamanho do navio. Qual é a tonelagem desse navio? Certo? A determinação da tonelagem segue as regras da Convenção Internacional sobre Medida de Tonelagem de 1966. A velocidade do navio é medida em nós, ou knot, né? K-N-O-S em inglês. Nó equivale a 1 milha marítima de 1.852 metros por hora. Ou seja, um nó é igual a 1,852 km por hora. Tá? Beleza. Então, se um navio está a 100 nós, ele está, na verdade, a 185 km por hora. Certo? Se a gente for transportar isso para termos reais. É muito difícil o navio chegar a 100 nós, viu? Só de curiosidade. Agora, vocês querem saber como é que eles chegaram nessa medida aqui? Isso daí era as grandes navegações do passado, eles colocavam um peso no final da corda, e aí eles deixavam essa corda parada no local. À medida que esse navio ia por um período determinado de tempo andando no mar, eles davam um nó na corda. No final, depois de 1 hora, eles tiravam e viam quantos nós eles estavam fazendo por hora, certo? É bem interessante de ver isso daí, como que nascem as coisas. Vamos lá. Então, a gente tem o porte bruto, que é o dead weight, é a diferença entre o deslocamento máximo e o deslocamento leve, tá? Geralmente o porte dos navios é medido através do porte bruto ou porte leve, né? Tem o dead weight e tem cadê? O porte líquido e o porte bruto, certo? A diferença entre o deslocamento máximo e o deslocamento leve é o peso que o navio é capaz de embarcar. Ou seja, a somatória do peso da carga, do óleo e combustível, dos passageiros, sua bagagem, tripulantes e dos seus pertences. Certo? Então, é tudo que vai entrar na carcaça do navio. Desde o óleo que ele vai consumindo ao longo do seu trajeto, até as pessoas e seus pertences. A gente tem um porte líquido, que é a fração ou parte que é utilizável comercialmente. Então, o teu dinheiro, o teu frete vai ser calculado a partir do porte líquido, certo? Então, se eu tenho uma capacidade de 10 toneladas, o meu navio vai ter um porte operacional de umas 15 toneladas, por causa que você tem que incorporar o porte bruto e o porte operacional é o somatório dos dois, certo? Que é o que falta em peso numa data ocasional para o navio completar seu porte bruto. Tudo bem? O porte operacional é o que está faltando para completar tudo, tá? Desse navio. A classe. Essa parte é um pouquinho mais complicada. Olha só. Existem diversas classes dentro da navegação, mas eu quero focar em vocês com... Cadê? São 3 classes principais. Eu vou chegar nelas, tá? Vamos pular aqui rapidinho, que depois eu vou colocar essas 3 classes principais. Os principais tipos de navios, suas classificações e terminologias, tá bem?
A gente tem de classe de navio canhoneiro, como o nome já sugere, é uma embarcação com habilidade de disparar artilharia. Tá? A gente tem catamarã, não tá as fotos. Ah, tá aqui as fotos. Então, são navios de marinho, né? São aqueles que defendem o território. A gente tem o catamarã, é uma espécie de jangada, que é formada por 2 cascos paralelos. Não sei se vocês já foram na Bahia, mas existem catamarãs lá para ir para a Ilha de Páscoa, fazer aquelas voltas ali pelo território, né? Ali é muito comum ter catamarã. Navio de carga e carga geral, tá? Cruzador também é para a parte militar, são navios de guerras muito rápidos, eles conseguiam atingir seus objetivos de forma bem rápida, tá? Seu destino final, no caso. Gazeiro, o gazeiro é um tipo de navio construído para transportar gás liquefeito de petróleo, é um navio muito perigoso, por sinal, certo? Ele tem aquele de tanques arredondados no convés. Temos o, desculpa, o graneleiro. O graneleiro é muito utilizado aqui na nossa região, principalmente por causa das nossas indústrias e fazendas. Eles disparam grãos para o mundo inteiro. Os porta-containers, que é o que a gente mais vê, que são aqueles que levam os containers. Os petroleiros, que são navios tanques, muito parecidos com os graneleiros. Os porta-aviões, que são um tipo de navio, uma classe de navio específica, certo? E o rebocador, tá? A gente já viu o navio tanque, ele está repetido. E o rebocador, que é aquele navio ou barco que é utilizado para fazer a atracagem dos navios muito grandes, né? O pessoal como é que é o nome daquela galera que faz a atracagem? Eu esqueci agora. Vai, galera, me ajuda aí. Falem aí para mim no chat. Aquela galera ganha muito dinheiro atracando navio nos portos. Já vou te falar aqui. Os práticos, isso mesmo, galera, os práticos. Tá fugindo. Vamos lá, você falou sobre algumas rotas, como a do Panamá, existe também aquela rota da pirataria. Realmente, existe muita pirataria, principalmente na nossa região. O órgão responsável é basicamente a Marinha do Brasil para tratar dessa pirataria, certo? A gente tem aí a Polícia do Mar, que fica aqui perto, rondando, tá? Vamos colocar aqui alguma notícia sobre isso. Olha só. Cooperação internacional reduziu ataques e sequestros. Vamos ver aqui. De pirataria na costa da Somália. Então, não é só os piratas aqui. É muito interessante isso, porque a pirataria ainda é muito, muito presente. Então, existe uma cooperação internacional, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, regida pelo IMO. E essa cooperação internacional, ela trabalha com diversas entidades, tipo, desde o FBI até a Interpol, de forma internacional. Aqui, do nosso lado, a gente tem na Somália não existe mais mesmo. Em cada país, no caso, tem seu responsável. Sim, cada país tem a sua legislação, certo? Existe a cooperação internacional, mas a maioria dos países tem a sua polícia marítima, assim como nós temos aqui. Eu esqueci agora o nome da polícia marítima, eu estou esquecendo as coisas, não sei porquê, mas eu vou lembrar daqui a pouco eu falo. Tá? Então, a gente tem a guarda costeira, lembrei, a guarda costeira, ela é diretamente ligada na capitania dos portos e na marinha, certo? E ela que fica fazendo a ronda. Mas, professor, eu nunca vi um navio da guarda costeira. Realmente, a gente não vê muito eles por aqui, andando pela nossa costa. Eles têm uma participação muito tímida aqui na nossa costa. Tá? Isso, aqui também. A gente tem a nossa guarda costeira aqui. Mas eu já vi um barco da guarda costeira ali no Rio Guamá, por aquilo que pareça. Eles ficam rondando pelos furos e igarapés que a gente tem por aqui por perto. Cada um tem a sua diretriz. Só que é muito complicado, por causa que a gente tem uma área muito vasta
de rios e lagos e que dão direto para o oceano. Então, é muito complicado mapear e rastrear tudo. Tiveram uns amigos meus que foram sair de barco para pescar e eles sofreram ataque pirata. Foi bem complicado. O pessoal deixou... E esses piratas, eles matam mesmo, não tem dessa frescura, não. Então, é muito perigoso. Se vocês algum dia forem sair de lancha ou algo parecido, não vão para local muito deserto, muito distante da nossa costa, tá? Que a gente sofre ainda com a pirataria. Certo? Aí a gente vai entrar nos documentos necessários para que a gente possa ter um navio mercante habilitado para traçar rotas. Tem que ter o contrato de construção, provisão do registro proprietário marítima, termos de vistoria em seco e flutuante, certificado de segurança, certificado de bolsa inflável, de arqueação. O arqueamento, a gente vai ver daqui a pouco, é uma parte muito importante da navegação. Certificado nacional de borda livre, classificação de baixa, isso daí você precisa de uma consultoria específica. A gente já tem aqui em Belém a engenharia naval, né, na Federal. Isso mesmo, a Guarda Costeira é uma unidade da Marinha do Brasil, como eu falei antes, ela está diretamente ligada à Marinha do Brasil. Não é uma força independente. Obrigado, Arley. Certo? Então, a nossa Guarda Costeira é direto da Marinha, tá? Ela está ligada à Capitania dos Portos e à Marinha. Já nos Estados Unidos, ela é uma força independente. Isso daí eu já realmente não lembrava que era uma força independente lá. Mas nós temos Guarda Costeira. As duas são militares, né? A gente não pode negar isso. Beleza. Tá? Então, isso daqui a gente já tem a engenharia naval em Belém, e essa engenharia naval, ela existe há pouco tempo, tanto que nós não temos ainda doutores suficientes para ter um doutorado em engenharia naval. O pessoal da Federal está entrando em consideração com isso, mas o pessoal da engenharia naval que tem lá na Federal hoje é muito top, e eles fazem essa consultoria para que você possa agilizar os documentos necessários. Não é rápido, demora esse documento para você ter um navio mercante atuável, tá? A gente tem o porto de inscrição, um navio, quando ele sai do estaleiro, ele tem que ter um porto de inscrição, certo? Então, se for mais de 20 toneladas de arqueação bruta, o proprietário pode escolher em qual porto colocar, tá? Se for abaixo de 20, você tem que registrar ele diretamente na Capitania dos Portos. Tudo bem? O nome do navio, ele tem algumas obrigatoriedades. Quando você escolhe o nome do seu navio, ele obrigatoriamente tem que aparecer na proa, a bombordo e a boroeste, como na popa também, tá? Externamente em 3 posições e na popa. Ou seja, na parte da direita, na parte da esquerda e na parte de trás. É obrigatório que apareça o nome do navio, certo? Não pode existir um navio com o mesmo nome de outro navio. É impossível isso daí, tá? Então, o nome consta de todos os documentos do navio e é conferido na posição do registro, certo? Você não pode colocar um nome de navio igual ao do outro. Se você tem 2 barcos, geralmente o pessoal coloca assim, ó, barco 1 e barco 2, porque você tem que diferenciar. Cada navio é um nome diferente, tá? E temos a nacionalidade. O Brasil, ele tem uma especificação da nacionalidade, que é muito interessante. Olha só como é que funciona aqui. Você pode ter a estrutura feita no Brasil, certo? A gente tem... A propriedade tem que ser nacional, mas o equipamento, ele não precisa ser nacional. Por quê? Por causa que a equipagem tem muita coisa de navio, como, por exemplo, os radares e equipamentos de localização e de controle mesmo do navio, que são eletrônicos, elétricos, o próprio motor, não é feito no Brasil. A maioria é feito na China ou na Europa. E aí não tem como o governo cobrar uma nacionalidade de um navio que seja 100% nacional, 100% construído aqui, porque não existe. Não tem como você colocar todos os equipamentos aqui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles cobram que para o navio ter nacionalidade estadunidense, tem que ser completamente fabricado lá. Meio complicado isso para a gente. Para eles têm toda a parte do processo produtivo, todos os equipamentos sendo fabricados lá.
Para a gente, infelizmente, a gente tem essa dificuldade aí, certo? Então, a gente adota o critério misto. Para que você tenha uma bandeira nacional, você precisa ter pelo menos o casco e o proprietário tem que ser nacionais, certo? Aí temos a prova de nacionalidade, que é feita pelo PRPM, que é a provisão de registro de propriedade marítima, aí entra a lei, certo? Tem uma coisa interessante aqui. No Brasil, as embarcações que possuem arqueação bruta acima de 100 toneladas são registradas diretamente no Tribunal Marítimo. Eles passam por cima da Capitania dos Portos, já vão direto para o Tribunal Marítimo. Porque as de 100 toneladas, geralmente são equipamentos militares, certo? Mas tem também os mercantes que são acima de 100 toneladas, são direto para o Tribunal Marítimo. Temos muito poucos navios, por isso que vai direto para o Tribunal Marítimo, acima de 100 toneladas. Tá? Aí tem o Registro Especial Brasileiro, que é o REB. Precisa que o comandante e o chefe de máquinas sejam brasileiros. Então, para que ele tenha o registro brasileiro, ele precisa que pelo menos o comandante e o chefe de máquinas seja brasileiro. E aí vocês vão perguntar, chefe de máquinas é aquele cara que sai da SEABA? Isso mesmo. Certo? O comandante tem que ser formado através da Marinha Mercante e o chefe de máquinas também. Geralmente, o pessoal militar tem mais permeabilidade nessa área. Bem, quem é que tem vontade de fazer SEABA? Onde vocês têm vontade de fazer SEABA? Ninguém tem vontade de fazer SEABA? Sem nem pensar nisso. Arley, é difícil passar mesmo. É difícil. Eu passei no SEABA, só que eu não pude cursar porque eu tenho marca-passo cardíaco e eu tenho dispensa do Exército. E na hora que eu cheguei lá, eles viram minha dispensa e eles falaram, não, pode ir embora. É mesmo, da reserva da Marinha Mercante deve ter navegado bastante, né? É uma pena, verdade. Eu passei na prova, a prova é difícil, É muito puxado. A Viviane se inscreveu, mas não foi fazer. Olha só, o pessoal que é da Marinha Mercante, muita física mesmo. O pessoal que é da Marinha Mercante, geralmente, eles vão trabalhar em alguma terceirizada da Petrobras, ou na própria Petrobras, né? Porque depois de aposentado, que legal. Deve ganhar uma grana, né? Cada dia que ele passa lá, ele ganha um dinheirinho bom, mais o salário dele. Era isso que eu ia ganhar lá. A minha amiga passou junto comigo, e ela hoje ganha a diária dela, mais o salário, e mais um seguro. Ela chega boiada aqui em Belém, quando ela tá... Interrompeu a tua fala, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Certo? Então, realmente, o SEABA, ele forma melhores. Sim. Geralmente o pessoal vai para a Marinha Mercante. É isso mesmo. Eu iria para a Marinha Mercante, por causa que eu não gosto muito da parte militar. Não é que eu não gosto, eu gosto. Mas eu não faria hoje, com a experiência que eu tenho. Eu iria para a Marinha Mercante, que foi o que a minha amiga fez. É bem interessante. Vamos continuar aqui. Aí, entre as classificações do navio, a gente viu as classes, agora é diferente, agora são classificações. As classificações são navios cargueiros, navio passageiros e navios mistos. Boa, bem fácil isso daí, bem simples. Navio cargueiro é 99% da frota mundial e navio para passageiro, 1%. Certo? E alguém já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro marítimo? Cruzeiro marítimo é super interessante. É muito bacana ver como é que funciona, sabe? Você entra num país diferente, você tem que ter passaporte para poder entrar lá no navio. Geralmente, esses navios de cruzeiro têm bandeira italiana. Aí você recebe o carimbozinho italiano lá. Eu já fui num que a bandeira dele era estadunidense. Aí você recebe a carteirada estadunidense. Né? É bem interessante. Nesse caso, eles não precisam de visto, né?
O Ana Beatriz é bom, Ana Beatriz é bom. Tá sendo gravada, Fuad, não se preocupa. Depois eu vou dar o link para vocês verem, tá? Vamos lá. Aí a gente pode classificar navios cargueiros da seguinte forma. Os cargueiros são 99% da frota mundial. Eles podem ter linha fixa, podem ser navios Trump, ou podem ser navios de tráfego privado. Vamos começar pelo tráfego privado. Tráfego privado são aquelas empresas que elas transportam suas próprias cargas. Então, ela, de acordo com a possibilidade e o registro, elas fazem a rota que mais atendem, certo? Então, elas podem sair daqui de Belém para Salvador de acordo com a demanda, certo? Os navios Trump, eles não têm uma linha regular. Eles trabalham de acordo com a demanda. Agora, qual é a diferença do tráfego privado para o Trump? O Trump vai trabalhar com o tráfego de diversas empresas. O tráfego privado vai trabalhar só com o tráfego da minha empresa, certo? E a gente tem o navio de linha fixa. O navio de linha fixa é aquele que já tem os portos que ele vai aportar nos próximos meses, a ida e até a volta dos portos. A gente tem um estudo de caso mais lá na frente, que eu vou mostrar para vocês vão entender melhor. Mas sabe aquela balsa que tu pega para Barcarena todo dia? Isso é linha fixa. Ela vai e volta em horários programados e ela tem a data e a hora que ela vai chegar nos portos, certo? Todo mundo entendeu aqui? É bem fácil, né, de entender essa parte. Acho que não tem muita dificuldade. Bom, vou continuar. E quanto à atividade? A atividade, ela podem ser 5 diferentes. Podem ser navios auxiliares, que a gente tem diversos tipos de embarcações que podem ser auxiliares. Podem ser rebocadores, que é o pessoal dos práticos que geralmente tem, ou então as empresas de apoio. De recreio, tá? Que a gente tem os que são de turismo, basicamente aí. Pesca e comércio. Por que ele separa comércio de pesca? Porque a pesca é uma atividade específica, tá? A gente tem navios que são só para pesca, eles têm que atuar em tal momento, e se ele for registrado como pesca, ele não pode, ele vai ser controlado por causa da período de reprodução de certas espécies, então todos eles são controlados. O de comércio é diferente, ele tem rotas específicas, rotas Trump, rotas particulares, mas eles vão movimentar pessoas e mercadorias, certo? Pessoas e mercadorias, tá? Quanto às águas que navegam, temos navios de cabotagem, navios de longo curso e a navegação costeira, grande cabotagem, temos a pequena cabotagem, tá? Basicamente, é de longo curso marítimo ou cabotagem. Cabotagem só existe no Brasil, como eu falei para vocês antes, tá? Só existe no Brasil, certo? É um tipo de navegação que é só entre os portos nacionais, tá? De longo curso são as águas internacionais, geralmente águas internacionais, certo? Olha só, aí eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de como é o cenário nacional dos intermodais. Esse primeiro que está aqui em cima, isso daqui foi em 2016, se eu não me engano, foi atualizado. Esse que está aqui em cima, ele é o Sun Class. Ele tem 336 metros de comprimento, ele tem um calado de 14,20 metros e ele tem uma capacidade de 9.600 TEUs. Ele terminou de ser fabricado de 2013 para 2014. Bora fazer uma comparação de 1981. Em 1981, o maior navio que existia no mundo era o Monte Rosa, que ele tinha 185, quase, na verdade, é bem a metade do tamanho do navio que existe hoje, e uma capacidade de 1.200 TEUs. Ou seja, de 1981 para 2013, 2014, a gente teve uma capacidade aí que foi de 10 vezes mais. Aí vocês imaginam como é que vai ficar para os próximos anos. A gente já viu que a capacidade do Porto de Santos é de 13,5 metros. Já não pega esse navio aqui. Isso daí é um problema. Por quê? Por causa que
o governo ele é obrigado a fazer as obras nos portos nacionais, justamente por causa que existe essa evolução da capacidade de navios. Então, é por isso que eu falo para vocês, a área portuária é uma área que vai crescer, querendo ou não, e é uma boa área para vocês colocarem seus currículos para o futuro, para vocês irem para cima de empregos para a área portuária, porque vai ter muita coisa no futuro, certo? Com certeza. Tá? Então, a gente consegue ver a evolução aqui, de 1980, dos anos 80 para a primeira década de 2000. Esse daqui é uma evolução que a gente teve. O maior navio que a gente tinha em 2010, em 2017, olha só, está mais recente do que eu pensava. Em 2010, aqui no Mercosul, de longo curso, ele tinha uma capacidade de 115 mil TEUs, 115 mil toneladas, desculpas, mas são apenas 7.100 TEUs, porque a gente sabe que não é só a tonelagem que conta, e sim a sua capacidade de TEUs, que é a junção de volume com peso. Apesar do novo navio de 2017 ter uma capacidade de tonelagem menor, aumentou a capacidade de TEUs. Por quê? Por causa que transferir produtos em containers não necessariamente precisa de peso. A gente precisa de, na verdade, mais espaço, e espaços seguros, certo? Então, você aumenta o TEU, não necessariamente você está aumentando a tonelagem, tá? Aqui, quando a gente fala de cabotagem dentro do Brasil, a gente tinha um maior navio em 2010 que tinha 2.500 TEUs, hoje, em 2017, a gente tem navios que têm 4.800 TEUs. Nós temos uma evolução já dentro do Brasil. Deu uma estagnada agora, né? Mas também o mundo inteiro está estagnado. Mas realmente teve uma melhoria, muito boa essa melhoria. Tá? A tonelagem já não chega nem perto da do Mercosul, mas a gente tem uma boa tonelagem, aí, 12 mil toneladas. Tá? Vamos lá. Quais são as perspectivas do cenário nacional? Eu vou fazer o seguinte, a gente já tem 1 hora e pouquinho de aula já, e esse cenário nacional eu vou deixar para a gente ministrar na próxima aula. Até porque falta só isso daqui. Essas duas outras vão ficar para essas 3 outras. Transporte fluvial, interação do navio-porto, que são a segurança de proteção e obras de impactos ambientais, vão ficar para a segunda avaliação, tá? Eu vou terminar de falar dos cenários nacionais e internacionais e as suas consequências, assim como estudo de caso, na próxima aula, tá bom, pessoal? Senão vai ficar muito conteúdo para vocês agora. Tudo bem? Opa, achou a expansão do Porto de Roterdã. Bacana, Arlen. Os slides estão, meu filho, os slides estão aqui nesse site que eu mandei para vocês. Tem que acessar pela internet. Olha só. Ah, eu já vi esse daqui, muito bacana. A expansão do Porto de Roterdã. Gente, vejam esse documentário. É muito bacana mesmo. Olha só. A infraestrutura que a gente falou, os containers, os movimentadores, os pórticos, movimentação intermodal, olha aí, ó, entre a ferrovia e o porto. Muito bacana mesmo, tá? Riquezas do meu coração, deixa eu ler aqui. FOAD com Antônio Lucas. E o Óleo Brasil, qual porto suporta ele? Bora pesquisar qual é a capacidade do Óleo Brasil. O MS Óleo Brasil é um navio graneleiro brasileiro. Graneleiro com certeza em Itajaí. Com certeza em Itajaí. Quais são os motores dele? 3 unidades, 1.070 kW. É, grandão isso daí. Ele é transporte de minério. A navio desse tipo do mundo superando dimensões de capacidade do supergraneleiro Bergstall. Bora ver. Capacidade, 400 mil toneladas. Nesse caso, não tem TU por causa de graneleiro. 56 metros até o mastro, motor principal. Ele é de Singapura. Interessante.
ele recebeu no Maranhão. Nesse caso, como a gente não está falando de TUs, o Porto do Maranhão consegue pegar ele, mas eu queria ver o calado dele cheio. Ih, não tem mais a notícia. Ele é da Vale, ele não é de Itajaí, não, ele é para cá. Ele pega ali no Porto do Maranhão. Tá vendo só? Agora eu vou dar uma pesquisada sobre ele, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Calado, 23 metros. Mas 23 metros é quando ele está totalmente cheio, tá? Quando ele está totalmente cheio, certo? Ele tem uma velocidade de 15 nós, tá boa velocidade, 33 na égua, muito baixa a tripulação dele, muito pequena. Eu acho que o Porto do Maranhão não consegue encher todo esse navio. Pronto, já vem logo da ouvidoria, deve estar tendo cagado. Normas. Como é que é o calado? Por onde está aqui? 23 metros de calado. Aqui, ó. Calado máximo autorizado, 22,3. Então, ele não consegue pegar o Ori Brasil cheio. 23 metros, mas chega bem próximo. Então, ele está autorizado a chegar lá, com certeza. Com certeza está autorizado. Boa essa tua pergunta, viu? Gostei. Ori Brasil. Bacana. Então, é isso, pessoal. Vou deixar vocês pensando aí, estudando no slide.com. E aí, na próxima semana, a gente provavelmente ainda vai ter aula por aqui. Aí eu finalizo o conteúdo com vocês, tá? A gente vai falar sobre o que falta. E aí vocês já sabem que vocês vão ter que estudar para a prova. A prova ela vai acontecer do slide até formas de navegação, transporte de cabotagem, embarcação, conceito, definições, anteporto, porto e retroporto. Então, vai ser logística, sistema de transporte marítimo e formas de navegação. Tá bom? Vão ser esses 3 itens para a primeira prova. Tá? Você já sabe como é que é a prova. A prova, sim. Sim. Por enquanto, a gente vai aguardar e regularizar essa situação para fazer a prova presencial. Tá, pessoal? Ainda não temos definição de calendário, mas eu, como coordenador, já vou colocar o calendário mais para frente para dar tempo de a gente voltar. Tudo bem? Nossa prova vai ser para meados de abril, com certeza. Todo mundo entendeu a aula? Vou parar de gravar aqui.